Meus irmãos, o mês da família, nós vamos, para alguns, relembrar alguns assuntos importantes que tratam do lar. Para outros, aprendermos verdades preciosas. O fato é que a palavra de Deus, constantemente ela se renova e tem sempre uma direção a nós. No domingo retrasado, nós meditamos o Salmo 127. O Salmo 127 fala de Deus como sendo o centro do lar. Deus é o centro do lar se o Senhor não edificar a casa. No domingo passado nós meditamos acerca do construtor sábio e do imprudente. O sábio, uma vez que ele entende que o Deus é o centro da sua casa, ele portanto vai construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Dá trabalho, é difícil, não é fácil construir, não é fácil, exige paciência, investimento, mas é isso que Deus quer. Por isso que esse construtor prudente persevera, cuida do alicerce para que a construção seja segura e ele possa então proporcionar a essa sua casa uma segurança. Nós então começamos ali, e eu quero que os irmãos percebam durante esse mês essa questão lógica que eu estou levando às exposições. Uma vez que você começa a construir a sua casa, você começa da base, vai começar do alicerce, é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre as relações. E para que uma casa se torne, ou seja, permaneça uma casa firme, para que não venha a ruína, para que os seus filhos trilhem um caminho da obediência, é primordial que o casal, aqueles que têm a função educativa dentro de casa, construir bem e entenderem muito bem as suas relações, para que eles possam, a partir desse entendimento correto das suas relações, impactarem a vida dos seus filhos. Quando não há um entendimento, quando não há uma relação correta, harmoniosa entre marido e mulher, obviamente que isso se reflete também nos filhos, porque mesmo o marido não falando, a mulher não falando, o comportamento áspero, grosseiro, o desentendimento, a falta de entendimento dos papéis, faz com que os filhos assumam isso para as suas vidas também. Por isso que é fundamental nós entendermos essa realidade. E a partir de Gênesis capítulo 2, é a primeira leitura, verso 18 e 24, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Atente-se para a palavra auxiliadora e a expressão idônea. Verso 24, por isso deixa o homem pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixar e tornar-se os dois uma só carne. Essa é a expressão também que devemos nos atentar. Próxima leitura, também é um texto conhecido, Efésios capítulo 5. Paulo está falando das diversas relações, mas eu quero chamar a atenção como que essa relação deve começar, a partir do versículo de número 22, capítulo 5, 22, a palavra do Senhor diz assim, aliás, verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um deve também amar a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Que o Senhor nos ajude a entendermos a sua palavra. Meus irmãos, por que a leitura que nós começamos lá em Gênesis, onde nós falamos sobre duas questões básicas ali do texto, que é a questão do auxílio e a questão da idoneidade. Isso é importante para nós entendermos o nosso texto. Quando se fala da questão da relação marido e mulher, sempre é uma questão muito espinhosa, sempre é uma questão muito delicada de se falar em todo o ambiente, especialmente dentro do ambiente da igreja ou das igrejas. Por quê? Há uma realidade diferente de cada casal vive um contexto, uma situação, um problema, algo específico. Porém, independente dos contextos, o princípio que deve nortear as nossas relações sempre é o princípio da palavra de Deus. Por isso que nós começamos as exposições lá no Salmo 127 e depois nós fomos para Mateus capítulo 7, justamente para mostrar que nós estamos submissos à palavra do Senhor. Esse texto, especialmente Efésios, aqui na atualizada, nós vamos perceber que no capítulo 5 ali vai falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas, e aí verso de 3 até o verso de número 21, parece que é uma sessão totalmente diferente, mas na verdade o texto corrido na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento, o verso 21 ele está atrelado ao verso 22. Na verdade, todas as relações a partir do verso 22 depende do verso 21. O que diz? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição um ao outro em Cristo. Então a ideia de Paulo quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos alicerçados em Cristo, a relação que nós teremos de uns para com os outros vai ser uma relação de sujeição. E essa sujeição e esse entender as relações dentro da família pressupõe não um sentimento de competição, um sentimento de inferioridade, mas entender, e aqui ele vai começar a trabalhar sobre isso, entender a questão dos papéis, e os papéis não despreza, não diminui, seja a mulher, seja o homem, pelo contrário, quando se constrói uma relação de acordo com as Escrituras, primeiro, nós somos beneficiados como crentes, a comunidade é beneficiada, nossos filhos são beneficiados. E quando nós olhamos lá para a criação de todas as coisas, você vê lá em Gênesis capítulo 2, quando ele diz que disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A constatação que não é bom que o homem esteja só, a ideia é de que o ser humano, de modo geral, ele foi criado para se relacionar. Há uma carência nossa de relação. Obviamente, pastor, tem exceção? Tem. Mas normalmente as exceções, elas estão dentro de um quadro de algumas dificuldades, de algumas situações complexas da vida, ou de algum problema que precisa ser trabalhado, seja, e aí usando as duas realidades aqui, seja pela espiritualidade ou seja pela psicologia. O fato é que o ser humano é estranho, o ser humano que não quer se relacionar. É estranho o ser humano que não quer ter contato com ninguém. Pensando nisso, é que a igreja Metaverso hoje, que foi inaugurada no Brasil por uma denominação bem conhecida, trabalha essa questão e influencia cada vez mais esse distanciamento entre as pessoas. O mais fácil é ter um avatar, um pregador, eu escolher meu avatar e colocar um óculos e criar uma situação imaginária, criar uma relação imaginária onde eu não vou ter conflito com meu irmão, eu não vou olhar para a cara dele, eu não vou discordar dele, nós não vamos nos relacionar na comunidade. É mais fácil isso. Então eu vou
ser o crente que congrega na igreja metaverso. Eu vou ser o crente que vou ter uma relação à distância. Isso contribui cada vez mais para o distanciamento das pessoas. Mas a realidade de corpo não é essa. A realidade de corpo é que nós precisamos nos relacionar. E dentro desse aspecto, o Senhor Deus, portanto, cria a mulher e diz que ela seria a sua auxiliadora, mas auxiliadora idônea. A palavra idôneo dos significados é justamente quando você pensa numa instituição, por exemplo, pensando assim, em campo eclesiástico. O seminário A ele é idôneo e o B não é. Ou seja, aquele seminário ele é confiável. O seminário A é confiável, o B não é confiável. Essa é a primeira ideia. Idôneo tem a ideia de confiável. O segundo significado da palavra idôneo é uma pessoa perfeitamente adequada, capaz. Capaz para quê? Para exercer o seu papel dentro de uma relação. Então, essas são as duas definições que nós temos para a questão de ser auxiliadora idônea. E aí nós voltamos para esse texto, porque quando nós pensamos no homem, a Bíblia diz que ao homem foi dado o papel de governo, ao homem foi dado o papel de regente da terra. Foi isso que Deus fez ao criar o homem. Criou o homem para governar, para sujeitar a terra, para cuidar dessa terra. Mas ele não cumpriria essa função sozinho. Ele precisaria, portanto, de alguém para auxiliá-lo no cumprimento da sua função. É assim, portanto, que a mulher é criada com a função de cooperar com o homem no seu papel de reger, no seu papel de liderar, no seu papel de conduzir o governo, de conduzir as coisas. Nesse sentido, a primeira verdade, à luz dos dois textos que eu li aqui aos irmãos, e falando sobre esse tema, a relação correta entre marido e mulher, é que à luz das Escrituras, ser submissa ao marido é dar-se incondicionalmente para completá-lo na sua função. Ou seja, quando ele diz, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, a submissão aqui não está ligado à inferioridade, mas por outro lado, está ligado a mulher tem um grande desafio dado pelo próprio Deus, que é de justamente completar o homem para que ele cumpra a sua função. Veja bem, não é para que ela faça a função dele, mas é para que ela o auxilie no cumprimento da sua função, para que ela o ajude a cumprir o seu papel, a cumprir a sua responsabilidade. Por isso que essa submissão, ou essa ideia de ser submissa, de dar-se incondicionalmente, traz a ideia para nós de que o ato de se colocar no auxílio do marido para que ele cumpra a sua função, é tido nas Escrituras como um ato devocional. Por que um ato devocional? Não de devoção para o homem, porque a mulher não deve ter devoção ao homem. Apesar de alguns contextos, parece que às vezes acontece isso em algumas relações. Mas a ideia de devoção é que a minha atitude bíblica de seguir uma liderança é porque primeiramente eu estou sujeita a Cristo. Por isso que ele diz, como ao Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo que essa relação de submissão, que essa relação de dar-se incondicionalmente, que esse é o significado de submissão, dar-se incondicionalmente para que ele cumpra a sua missão, é uma atitude de serviço a Deus. Porque eu faço isso não de forma a me rebaixar, mas eu faço isso de forma alegre, porque eu enxergo, ou deveria enxergar, nesse marido, alguém que segue o exemplo de Cristo. Alguém que tem uma função de liderar, inclusive, religiosamente sua casa. Religiosamente sua casa. E religiosamente sua casa diz respeito, a gente vai ver mais à frente, mas diz respeito a trazer para si a responsabilidade, o homem no caso, trazer para si a responsabilidade da parte devocional de casa. É óbvio que
existem alguns contextos, por exemplo, em alguns lugares, casamento misto, por exemplo, que isso é muito difícil. O homem que é ímpio, ele não vai exercer a função devocional, porque não é cristão. E aí tem a maior responsabilidade da mulher de conduzir. Porém, o homem cristão, e Paulo está falando aqui do contexto cristão, ele está dizendo essa responsabilidade, se submeter ou se sujeitar, a ideia de submissão é sujeitar-se incondicionalmente. Eu faço isso porque aquele que lidera, aquele que foi chamado para governo, que é o homem, ele cumpre bem o seu papel, ou busca cumprir. Isso não é perfeição. Por várias vezes eu, como marido, me encontro imperfeito, e por muitas vezes eu falho no cumprimento da minha função. Mas o fato de eu falhar no cumprimento da minha função, muitas vezes, não tira de mim o papel de governo. Não tira de mim, não me isenta da minha responsabilidade como líder da minha casa espiritualmente. Logo, eu não posso cobrar do outro da igreja a responsabilidade que é minha de governar a minha casa. Então veja, sujeição aqui é esse papel de se colocar. Se a esposa deve, tal como a igreja, submeter a liderança do marido dentro do lar, para que ele consiga cumprir o propósito tão bem especificado em Gênesis capítulo 2. Para que ele cumpra o seu papel, é fundamental que ele, portanto, tenha um auxílio. E isso me faz lembrar, irmãos, aquela passagem lá de Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa. E aí tem uma parte lá do texto que vai dizer que o marido confia nela. O marido confia nela. Eu entendo que a pessoa de mais confiança, a melhor amigo do marido devia ser a mulher, e vice-versa. Até o ponto de a gente chegar nessa condição de não haver coisas guardadas, escondidas, de tão que é a nossa relação transparente. A mulher virtuosa diz que ela cuida de tudo, é virtuosa, é sábia, é prudente. É um grande desafio. Ali é o padrão de perfeição, é olhar para a mulher. Não adianta, você vai olhar para as mulheres, você vai dizer, essa é a mulher. Não, ali é um modelo, tá? Ali é um modelo. Não se frustre se você vai dizer, eu estou tentando chegar lá, mas não consegui. Ali é um modelo. Não significa que a mulher tenha todas essas características. Ela acorda cedo, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela faz várias coisas, ela cuida do marido. Quando ele sai, ele chega na reunião, as pessoas admiram pela forma como ela está cuidando dele. Ela faz esse trabalho cansativo. E é por isso que a Bíblia diz que ela é virtuosa. Mas esse é um modelo, um padrão a ser alcançado. Como nós, homens, temos um modelo de relação, um modelo de amor que é Cristo. E nós precisamos buscar esse modelo. Então veja, a primeira questão que o texto quer tratar aqui, Paulo vai tratar, é que a ideia na Bíblia de submissão, e nós vemos na Bíblia esse termo, a ideia significa colocar-se debaixo de uma liderança, para que essa liderança ela consiga organizar. Literalmente seria estar sob a liderança de alguém que organiza. Você pode pesquisar depois no Google da vida, em qualquer outra pesquisa, e você vai ver justamente essa ideia de submissão. É colocar-se sob a liderança de alguém que organiza, de um líder. É claro que a gente pode pensar, e quando o líder não é organizado? E quando não há uma boa liderança? Então veja, por isso que Paulo diz como ao Senhor, porque estar sob a liderança, ela pressupõe um limite, e esse limite sempre é o limite da obediência à palavra. Quando a liderança, quando quem governa não está submisso à palavra,
me leva, ou quando o homem ele quer levar a mulher a pecar, aí não há um porquê de estar submisso. Por exemplo, o homem fala para a mulher assim: não quero mais que você vá para a igreja. Eu não vou também, você não vai. Isso é um exemplo de que não há uma submissão. Quando a liderança te leva a pecar, você precisa obedecer a Deus, seguir a liderança, a palavra de Deus. Então, liderar isso, na aplicação, o marido, então, ele é reconhecidamente como líder dentro do lar, mas ele não vai cumprir a sua função sozinho. Esse termo também era aplicado no campo militar, e no campo militar significa estar debaixo de um líder que tem a função de comando, de organizar as divisões de tropa, para que as tropas elas consigam atingir bem os seus objetivos. Então perceba que, mesmo quando o texto fala de uma sujeição incondicional para auxiliar, mesmo assim o texto joga sobre nós essa responsabilidade. O líder, ele tem que organizar, ele tem que ter a responsabilidade de conduzir todas as coisas, mas não vai fazer isso se não tiver um auxílio. Então veja, a sujeição não está ligado à inferioridade, e nem está ligado à superioridade de um e inferioridade de outro. O sentido bíblico de dar-se incondicionalmente é que a mulher ela completa o homem para que o mesmo possa cumprir a sua função. E é por isso que essa sujeição na Bíblia, ela se dá de uma forma voluntária, de uma forma alegre, de uma forma feliz, porque é uma relação que glorifica a Deus. E eis o grande desafio: a mulher apoiar, ajudar, cooperar com o seu marido no desempenho da sua função. Irmãos, muitas das vezes, obviamente que nós homens, muitas vezes não, sempre nós homens não conseguiremos, homens casados, por exemplo, não conseguem fazer tudo sozinho. Por isso que nós precisamos de auxiliadora idônea, mas tem que ser auxiliadora idônea. Porque se for uma tola, a ideia de tola é uma pessoa que não tem sabedoria, não conduz o seu lar com sabedoria, que constrói sobre a areia, o lar desaba. O lar desaba. Por isso que a nossa sujeição tem que ser a palavra de Deus, para que nas nossas relações nós venhamos a cumprir a vontade do Senhor. Então entendamos, submissão, a mulher foi colocada por Deus na vida do homem para que o auxilie no cumprimento da sua função. E qual que é a função dele? A função de governo. Um exemplo de auxílio, não vamos dizer isso à noite também, mas um exemplo de auxílio é a ideia que trilhamos, o homem vai trilhar o ensino dentro da sua casa religioso, mas quando ele se ausenta, a mulher vai dar continuidade. Não haverá dois ensinos dentro de casa. Vamos supor, eu ensino uma coisa, quando eu saio a Priscila ensina outra. Esquece tudo que seu pai falou. A ideia há uma sintonia entre o casal em que aquilo que eu falo e aquilo que a minha esposa fala é a mesma coisa, em termos de ensino bíblico. Por isso que às vezes a relação, mesmo não falada, ela comunica. Quando há um desajuste na relação, isso fica muito claro para os filhos quando eles percebem isso. Os casados sabem muito bem disso. Às vezes o casal não está bem, discutiu por alguma coisa ali, não falou nada. Não vamos nem discutir na frente da criança ou do filho, mas o filho percebe que algo está estranho. Percebe que alguma coisa aconteceu. Então, esse papel de auxílio ele é importante. Idôneo é uma pessoa capaz, confiável, alguém que está ali para ajudar o marido a completar a sua missão. Mas o texto continua dizendo que ao marido cabe a função de amar a sua esposa incondicionalmente. Por isso que ele diz assim, como Cristo amou a igreja. Então, a ideia de amar incondicionalmente é que esse amor ele não está condicionado a alguma coisa. E esse tipo de pensamento, esse tipo de visão de relação, de casamento, eu sei que é uma visão que o mundo e a sociedade não valoriza mais.
Porque qual que é o conceito de casamento hoje? O conceito de casamento é: eu vou estar com você enquanto eu estiver feliz. Se alguma coisa me contrariar e eu não me sentir mais feliz, acabou a relação. Tanto é que hoje, em algumas relações, é contrato. E existem algumas cláusulas contratuais para que essa relação aconteça. Os famosos fazem muito isso. Um contrato. Que existe multas. Já aconteceu alguns casos no Rio de Janeiro, o contrato, eu já disse até para os irmãos aqui de namorados, fizeram um contrato e falaram o seguinte, até então aí eu acho que tem sentido. O camarada fica enrolando a mulher há anos, aí de repente fala: não quero mais. Perdeu, sei lá, 7, 10 anos com a pessoa, para de repente dizer que não quer. Aí tem que pagar a multa mesmo, para aprender da próxima vez aprender a ter responsabilidade. Mas é vice-versa, tá? O contrário também. Então veja, a ideia hoje de casamento é isso. Por isso que eu insisto tanto nos cursos de casamento, que casamento é uma escolha racional, não é emoção. Não é: meu coração está palpitando, meus olhos brilham, quando eu vejo a minha amada, eu sinto fogo sair dos meus olhos. Esse dia eu disse isso, né? Eu vou aonde ela estiver, ela está lá em Araçariguama, eu vou a pé, isso mesmo, tudo que o meu noivo, o meu namorado falar é bonito, é maravilhoso. Casamento não é isso. Se você constrói a sua relação desse sentimento emocional, você está construindo errado. Casamento é racional, é sentar com aquela pessoa e dizer: tá, me convença porque eu tenho que casar com você. Me dá algumas razões aí. Pensa, não pensa no agora, pensa amanhã, daqui a 7 anos, 8 anos. É uma pessoa complicada? É diferente de você? Vai dar trabalho? Vai. Então você está disposto a fazer isso? Uma vez falando para adolescente, a gente comentou isso. A adolescente falando: estou apaixonada. E o seu pretendente hoje é cafona, né? Pretendente. E esperar em Deus também já não existe mais esse negócio. Então, tá bom então. Quantos anos ele tem? Ele tem 17 anos. Está trabalhando? Não, ainda não. Pretende trabalhar? Talvez. Assim, sai fora, filha. Sai fora. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai sustentar ele a vida toda. Que isso? Não existe. Ou estou apaixonado. É crente a miserável ou miserável? Não é. Sai fora. Julgo desigual. Não, mas eu amo a pessoa. Vai para Cristo. Sai fora. Isso é decisão racional. Você tem que pensar, porque é alguém que vai viver com você a vida toda. Não é esse negócio de vai para Cristo. Talvez. Você vai arriscar? É o jogo da loteria? Eu não jogo, mas é loteria? Então veja, irmãos, quando a Bíblia fala de amar incondicionalmente, esse amar e dizer o seguinte: o marido: eu amo a minha esposa. Ama mesmo? Tá bom. Qual que é o tipo de amor? O padrão do amor não é o padrão do mundo. O padrão do mundo é passageiro, é euforia, é algo que pulsa no meu coração, mas amanhã aquela bexiga, você enche a bexiga, ela vai estar pronta a estourar. De repente ela vai murchando. É os anos do casamento passando, vai murchando. Aí depois vai: acabou o amor. Não é que acabou, é que você estava apaixonado. Então veja, a ideia de amar aqui, Paulo está dizendo: maridão, olha para a sua pretendente ali e diz assim: como que é o amor de Cristo pela igreja? É um amor sacrificial, é o dar-se incondicionalmente. Como é que é a igreja? E aí você pode pensar: como é que você é como igreja? Como é que eu, pastor de Javan, sou como igreja? Eu como igreja sempre estou: glória a Deus, aleluia, vontade de vir para a igreja, que alegria, Senhor, obrigado por tudo, estou passando pela prova, aleluia, Senhor, estou passando pela prova, estou sofrendo, glória a Deus, que sofrimento maravilhoso. Nós, igreja, muitas vezes murmuramos, somos ingratos, somos infiéis, não perseveramos como deveria.
oscilamos demais, ora estamos orando, de repente paramos de orar, lemos a Bíblia, depois esquecemos de ler a Bíblia. A igreja, ela vive nesse termômetro. Ora está lá, temperatura alta. Ora a igreja está lá embaixo, quase congelando. O ser humano, ele tem essa oscilação, mas mesmo assim, o amor de Cristo pela igreja não depende dessas oscilações. Cristo continua cuidando, Cristo continua zelando, Cristo continua consolando, orientando essa igreja, mesmo quando essa igreja não quer. Mesmo quando essa igreja não aceita, e mesmo quando essa igreja não agradece, e até mesmo aquilo que é bom, perfeito e agradável, mas que eu não entendo no momento, eu reclamo com Deus e murmuro. Só que Cristo continua cuidando da igreja. E é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui. Não é cuidar quando tudo vai bem. Ah, minha esposa me desagradou, eu vou dar um gelo nela. A pessoa que se Cristo desse um gelo na gente, vou dar um gelo na igreja, vou dar um gelo no presbítero Francisco ali, ó. Vou dar um gelo. Pastor de Javão, vou dar um gelo nele, vou deixar ele de cantinho de vez em quando, para ele aprender. Cristo não faz isso com a igreja. Cristo não faz isso. Cristo sempre vai ao encontro do nosso para nos ajudar. Ele sempre nos consola, nos provê, mesmo quando nós desapontamos. E é esse tipo de amor que Paulo está falando aqui, desse amor sacrificial, dessa relação de doar-se, mesmo quando aquele que recebe a doação não reconhece, não agradece. Por isso que ele diz que maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A expressão aqui, para santificar-se, Cristo, ele trabalha em nós e por meio de nós, para que nós sejamos apresentados a Deus perfeitos. E como que isso se aplica à relação? Se aplica à relação que nós, os maridãos aqui presentes, os que estão nos acompanhando, a nossa função é trabalhar a vida cristã com a nossa esposa de tal forma que apresentemos a Cristo a nossa esposa de forma perfeita. Isso significa cuidar do que é primordial na nossa relação, que é a vida devocional. E aí aos casados eu pergunto, será que você tem cumprido essa missão? Se a mulher, eu pergunto, você tem cumprido a sua missão? Você tem sido uma auxiliadora idônea? Capaz? Você tem buscado de Deus sabedoria para que você seja uma boa esposa? Uma esposa bíblica? Não uma esposa que é conduzida pelos padrões do mundo? Não uma esposa que é conduzida pela última palestra de movimentos como o movimento feminista? Ou você procura ser uma esposa bíblica, idônea, capaz, auxiliar, cuidar dos seus com amor? Não porque você é inferior, porque você entende que é a partir da sua ajuda que teu marido vai cumprir bem a função dele. Um exemplo, se a minha esposa não estiver bem, só um exemplo, para minha esposa, se a minha esposa não estiver bem, eu não vou estar bem. Se a minha esposa não estiver bem, o pastor de vocês não vai estar bem, porque parte de mim não está bem. Então veja, marido e mulher não podem pensar individualmente, precisam pensar coletivamente em nós. E aí vem a palavra santificar. Maridão, como é que está o seu papel? Você tem aí chamado a sua esposa para devocional? Ah, mas não dá tempo. Lembre-se da definição que eu disse. Normalmente a gente consegue tempo para aquilo que nós consideramos importante. Ah, mas eu trabalho de noite para dar à minha família um conforto. Pois é, o conforto, tudo isso vai embora. Mas o maior investimento que você pode dar para a sua família é a instrução da palavra de Deus. Não é fácil. Eu tenho constantemente lutado, e assim, eu e minha esposa, a gente costuma, isso durante a semana toda, a gente acorda 15 para as 6,
Todo dia. Mas por quê? Porque depois das 7 eu tenho minhas atividades, ela tem a dela. Então a gente acorda 15 para as 6, que é para a nossa devocional. E tem 2 desafios. Eu tenho um desafio da devocional com a minha esposa e tenho um desafio da minha devocional pessoal sozinho. Que é o horário que a gente consegue. Tem que acordar mais cedo? Então vamos acordar mais cedo. Passou, por exemplo, imagina que eu vou acordar às 10 horas da manhã. Todo dia. Porque, irmãos, construir o lar, edificar a casa, dá trabalho. Não é fácil. Requer sacrifício. Requer sacrifício. Mas precisamos fazer isso. Uma casa não fica pronta da noite para o dia. Não fica pronta, requer trabalho. E o embelezamento da casa, que é o acabamento, é a parte mais demorada. Porque requer detalhes. Eu não sei os homens, mas normalmente a mulher é mais detalhista. Esse dia da minha esposa, eu não entendo nada de pintura. Se eu for pintar aqui, vai ser a negação. Minha esposa pinta bem. Ela pintou lá no meu escritório, e eu olhando assim, eu falei assim, nossa, tá muito bonito. Ela falou assim, não tá não, tem umas falhas aqui. Eu falei assim, mas como é que você pode criticar o seu próprio serviço? Não, mas tem umas falhas aqui, tem uns gatos, né, que fala, tem uns gatos aqui e tal. Para mim tava perfeito. Mas ela olhou os detalhes. Para o homem que não é detalhista, às vezes dá impaciência, né? Você chama, eu vou lavar o carro, eu já falo para ela, você fica em casa, aí você não sobe lá não, porque se eu for lavar o carro, você vai dizer, e aí amor, tá bem? E ela fala, tá sujão lá embaixo. Aí eu já falo para ela, fica aí em cima, fica em casa, deixa que eu lavo. Mas é isso que é a beleza. As nossas esposas conseguem enxergar aquilo que nós não enxergamos. E o marido consegue enxergar aquilo que a esposa não consegue, por isso que ela é perfeitamente adequada. A esposa que você tem, ela é perfeitamente adequada para você. Então, olha, espero que não aconteça isso. Então, nada de ficar olhando no quintal do outro. Ah, mas eu queria que a minha mulher fosse. Não fosse nada, ela é o que é. Deus colocou na sua vida desse jeito. Então, não tente construir a relação da sua mulher comparando com outra mulher. Além de ser pecaminoso isso. Essa mulher é sua. Se ela tem algumas coisas que precisa melhorar, trabalhe para que isso aconteça. Mas trabalhe em conjunto. O maridão é a mesma coisa. Eu queria tanto que meu marido fosse. Não, é o seu marido. Deus, se fosse o outro, ele tinha dado o outro. Mas ele deu esse. Com defeitos, qualidades, não importa. Um vão completando o outro nesse grande desafio que é casamento. Mas quando construímos a nossa relação debaixo da palavra de Deus, temendo ao Senhor, sujeito a Cristo, dá trabalho, mas o resultado é maravilhoso. E essa construção é pela vida toda, mas vai melhorando a cada dia. Que Deus nos ajude a construirmos as nossas relações como marido e mulher dentro dessa perspectiva, e que olhemos para as Escrituras e busquemos nas Escrituras princípios para uma relação que agrada a Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar?